O descobridor das células foi Robert Hooke, que, observando um pedaço de cortiça em 1665, notou uma membrana dura. Ele descreveu a estrutura da cortiça como semelhante a um favo de mel, composta por pequenos compartimentos, batizados de células. Na mesma época, outro microscopista, Nehemias Grau, observou atentamente tecidos vegetais e reconheceu que eram de natureza esponjosa. Mais tarde, em 1676, usando outro microscópio, Anthony van Leeuwenhoek, na Holanda, conseguiu observar pela primeira vez uma série de células vivas: bactérias, glóbulos vermelhos do sangue, espermatozoides e protozoários. Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre as características gerais da célula. Na realidade, uma célula é uma estrutura única. Os seres podem ser formados por uma única célula ou por tecidos compreendendo várias células. As funções, as formas, a maneira pela qual a célula se apresenta vai depender de vários fatores. O meio externo, o meio intracelular, a função desempenhada por ela, o local de ação dessa célula. Vamos escutar agora um pequeno texto a respeito da teoria celular. Vamos lá. Afinal, ainda não se conhece vida sem células. As células são, em sua grande maioria, menores do que a capacidade de resolução do olho humano. Portanto, só podem ser observadas com o uso de microscópios. A unidade de medida mais comumente empregada para mensurar as células é o micron, que corresponde à milésima parte do milímetro. 1 milímetro divididos por 1000. A maior parte das células animais e vegetais oscila entre 10 e 50 microns. Viram? A partir desse pensamento foi elaborado a teoria celular. E a teoria celular diz que todos os seres vivos são formados a partir de células. Automaticamente, a célula passa a ser a unidade morfofisiológica do ser vivo. O que é isso? É a unidade que forma e faz funcionar um ser vivo. Mas existe uma exceção. Essa exceção são os vírus. Os vírus são considerados seres extra-reino, porque eles são seres acelulares. Eles não apresentam a constituição característica de uma célula. Ele é formado apenas por uma partícula de ácido nucleico e uma cápsula de proteína. Inclusive, alguns cientistas até discutem se vírus é um ser vivo ou não, mas isso é uma outra história. Bem, vamos falar da nossa célula. A célula, então, é a unidade morfofisiológica do ser vivo e ela tem características próprias. Vamos começar falando da sua anatomia geral. Ela é formada pela membrana plasmática e citoplasma. A membrana plasmática faz a divisão entre o meio intracelular e o meio extracelular. A grande finalidade da membrana plasmática é manter a integridade da célula, fazendo com que a sua constituição interna se mantenha estável, independente do que ocorre no meio externo. Mas ela não é um muro, ela não é uma parede. Ela permite que ocorram trocas entre o meio interno e o meio externo, o meio externo e o meio interno. E essas trocas vão acabar levando tudo que entra e saindo com tudo que sai, da onde? Do citoplasma. O citoplasma, então, é o corpo da célula. É ali que ocorre a grande atividade química da célula. É ali que serão produzidas as substâncias essenciais. Serão produzidos resíduos também, que a membrana irá se encarregar de jogar para o meio externo. Então, o citoplasma é a essência da célula. Bem, mas alguém tinha que controlar todo esse movimento. Entra, então, os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, DNA, RNA, estão normalmente situados numa região chamada de núcleo da célula. Porém, nós encontramos os ácidos nucleicos também fora do núcleo, a nível citoplasmático, principalmente o ácido denominado de RNA, visto que ele executará as funções a nível celular
que o DNA, que é a essência, a alma da célula, mandou que fosse executado. Então repara que a célula é uma unidade bem estruturada. Ela possui áreas de comando, áreas de execução e a sua delimitação em relação ao meio ambiente. Mas acontece que de vez em quando esses processos podem falhar. Pode ocorrer uma alteraçãozinha na molécula de DNA. E quando essa alteração ocorre, nós dizemos que houve uma mutação. Então a mutação é a alteração do código genético. Mas será que a mutação sempre é prejudicial? Não. Ocorre muitas das vezes que a mutação vai melhorar a qualidade de vida da célula, vai fazer com que aquela alteraçãozinha promovida no DNA, ao ser transmitida aos descendentes, faz com que esses descendentes estejam melhor adaptados ao meio em que aquela célula se encontra. Quando isso ocorre, nós dizemos que houve evolução. Caso contrário, a tendência é que essa estrutura seja eliminada do processo, para que a mutação não prejudique a futura geração daquela célula. Bem, se existe futura geração, é porque a célula tem a capacidade de se reproduzir. Na realidade, isso é uma característica da célula. E a célula pode se reproduzir de maneira assexuada ou de maneira sexuada. Isso vai depender da situação celular, se ela é apenas a formadora de um único ser ou se ela faz parte de um complexo de células que trabalham em prol de um único ser vivo. Porém, nós não podemos esquecer que, se a célula é a unidade morfofisiológica, além de formar, ela faz funcionar. E quando se fala em funcionar, se fala em produção de energia, se fala em metabolismo. Acontece que o metabolismo tem duas vias. A produção pode ser de massa ou pode ser de energia. Quando a célula tem a sua atividade metabólica voltada para a produção de massa, quer dizer, produzir proteína, crescer, produzir estrutura, nós dizemos que está ocorrendo um anabolismo. Então, o anabolismo é a parte metabólica onde se produz massa, se produz matéria orgânica. Quando a célula está produzindo energia, nós dizemos que está ocorrendo um catabolismo. Então, a atividade catabólica é produzir energia, retira a energia da matéria orgânica e produz energia para que toda a estrutura celular possa funcionar. Então, repara que a célula é pequenininha, mas ela é um complexo de atividades bioquímicas para que um ser vivo, seja ele unicelular ou pluricelular, tenha a capacidade de sobreviver no grande ecossistema denominado de Terra. Vamos ver agora a classificação das células. Inicialmente, a célula pode ser classificada quanto à existência ou não da carioteca. A carioteca é a membrana nuclear, ou seja, é uma membrana que separa o núcleo do seu citoplasma. Se a célula não tem essa membrana, nós dizemos que ela é uma célula procariota. Ou seja, a célula procariota é aquela que não possui o seu núcleo individualizado. Quer dizer, ele não tem a membrana que o separa do citoplasma, mas ele existe. É o caso, por exemplo, das bactérias, das cianobactérias ou cianofícias. Todas as células procariotas formam os seres procariontes. E os seres procariontes estão agrupados dentro de um grande reino chamado de monera. Se a célula possui carioteca, ela é chamada de eucariota. Então, a célula eucariota é aquela que possui uma membrana separando o seu núcleo do citoplasma. Então, nós temos aí um núcleo individualizado. É a maioria das células, presente basicamente em todos os reinos. Todos os animais e vegetais possuem esse tipo de separação nuclear. A segunda classificação seria até a ausência ou não de núcleo. Quando uma célula não possui núcleo, nós dizemos que ela é anucleada. Cuidado,
Anucleada é não ter o núcleo. Procariota é não separar o núcleo do citoplasma. Muita gente confunde isso, mas são duas coisas distintas. Nós teríamos como exemplo de uma célula anucleada as nossas hemácias. As nossas células sanguíneas não possuem núcleo. As células, por exemplo, que formam o bagaço do limão também não possuem núcleo. A grande maioria das células são mononucleadas, possui apenas um único núcleo. Esse núcleo, então, controla todas as funções daquela célula. Mas existem células que, dependendo da necessidade metabólica delas, elas vão possuir mais de um núcleo. São as chamadas multinucleadas ou polinucleadas. Nós temos alguns exemplos clássicos do nosso corpo. Alguns leucócitos, algumas células de defesa são multinucleadas ou polinucleadas. As células musculares estriadas, a que controlam os nossos movimentos, também são multinucleadas. Então nós vimos a classificação pela quantidade de núcleo, vimos a célula ter ou não ter núcleo, e a outra classificação é a morfologia, ou seja, a forma da célula. A célula pode apresentar formas geométricas, formas lineares. Essas formas lineares têm uma grande finalidade. A maioria dessas células tem a capacidade de revestir, tem a propriedade de proteger uma parte do nosso organismo. Na realidade, os tecidos formados por células geométricas, células lineares, são tecidos de revestimento. Então nós temos várias formas, células cuboides, células prismáticas, células cilíndricas. Ou seja, essas formas são lineares para que possa ocorrer um acoplamento perfeito entre as membranas plasmáticas das várias células e, com isso, formar um tecido compacto, um tecido de proteção. E existem células de formas não lineares, células fusiformes, células estreladas. Cada uma delas terá a sua forma dependendo da função exercida. Por exemplo, as células musculares lisas têm um aspecto fusiforme. Por quê? Porque o tipo de contração exercido pela musculatura lisa, que é o movimento peristáltico, é melhorado a partir dessa estrutura morfológica da célula. Então, a morfologia celular depende e muito da função exercida por ela. As células também podem ser classificadas de acordo com seu tempo de vida. E isso se chama classificação de Bisozero. E essa classificação enquadra as células em três modelos. Uma célula pode ser lábil, uma célula pode ser estável, uma célula pode ser perene ou permanente. Uma célula é dita lábil quando o tempo de vida dela é curto e ela não tem a capacidade de se reproduzir. Um exemplo clássico são as hemácias. Como as hemácias não têm núcleo, elas perdem a capacidade de mitose. Ou seja, à medida que ela envelhece, ela será incapaz de se reproduzir. Consequentemente, ela nasce e morre, sem que possa gerar descendente. Neste caso, nós dizemos que a célula é lábil. Uma célula é estável quando ela é capaz de se reproduzir. Ou seja, ela vai nascer, vai se desenvolver e, num momento determinado da sua vida, ela entra em processo divisional, ela se reproduz. Com isso, os tecidos são constantemente renováveis. Grande parte das nossas células fazem isso. Por exemplo, as células do tecido conjuntivo, que estão constantemente sendo trocadas, substituídas. Essa capacidade mitótica dela confere à célula a classificação de estável. Mas existem algumas que, após a sua diferenciação a nível embrionário, perdem a capacidade de se reproduzir. Não porque não tem um núcleo, mas sim porque o grau de especialização delas é tão alto que alguma coisa teria que ser deixada de lado, e foi justamente a capacidade divisional. São os neurônios, por exemplo, as células nervosas. O grau de especialização de um neurônio é tão alto que ele perdeu a capacidade de multiplicação. Nós podemos classificar também a célula quanto ao volume. Só que quanto ao volume, existem duas leis que regem esse raciocínio quanto ao tamanho da célula.
Vamos escutar um pequeno trecho a partir da lei de Spencer. Para uma melhor compreensão dessa relação, vamos observar a lei de Spencer, segundo a qual a superfície celular varia com o quadrado da dimensão linear e o volume com o cubo da mesma dimensão. Bem, a lei de Spencer diz o seguinte, olha só. Vamos imaginar uma célula aqui que tenha um raio linear igual a 1, a sua área, sua superfície igual a 1 e o volume dela igual a 4. Quando a célula cresce, todas as dimensões vão crescer também. Só que, se eu pegar este raio aqui e dobrar o tamanho dele, o que vai acontecer com a área? A área vai ser o raio linear ao quadrado, mas o volume vai ser ao cubo. Então a proporção aumenta consideravelmente. O volume dela cresce muito mais do que a área. Isso faz com que haja um disparo no mecanismo mitótico da célula e ela então entra em divisão celular. Por dois motivos. Primeiro, para evitar que haja um rompimento da membrana plasmática, por causa do aumento do volume. E segundo, porque o núcleo deixaria de ter condições de controlar uma célula tão grande. Então esse aumento substancial no volume da célula dispara o mecanismo de divisão celular. A segunda lei é a lei de Driesch. A lei de Driesch, ou lei do volume celular constante, diz que o volume celular é constante nas células de um mesmo tecido em indivíduos de mesma espécie e em mesma fase de desenvolvimento, não interessando o tamanho dos indivíduos. Bem, o que essa lei quis dizer? Ela quis dizer que o volume da célula é constante, dependendo, obviamente, de cada tecido e para o mesmo indivíduo. Isso significa dizer que quando esse volume aumenta, a célula automaticamente entra em divisão celular, para que esta relação seja mantida constante. Então, há uma grande diferença entre uma lei e outra. Uma vai fazer com que a célula entre em divisão quando a proporção entre a área e o volume aumenta consideravelmente. A outra diz que basta que o volume se altere para que a célula se divida e mantenha esse volume constante. Bem, uma outra classificação a nível celular é quanto ao seu tamanho. Uma célula pode ser microscópica ou macroscópica. As células microscópicas são aquelas que tecnicamente não são observáveis a olho nu, ou seja, onde a sua dimensão é menor do que 0,1 milímetros. E existem células muito pequenas realmente. As menores células que nós conhecemos são as chamadas PPLOs. Porém, existem células macroscópicas, aquelas células que nós olhamos e já conseguimos identificar. Um exemplo é a gema do ovo da galinha. Na realidade, a gema é uma única célula, é o gameta feminino. Então, aquela célula é uma célula macroscópica, ela é facilmente observável a olho nu. Já a célula microscópica depende de equipamento óptico, que é o chamado microscópio. A célula, quanto à sua estrutura celular, ela é dividida em dois grandes blocos. As células ditas procariontes e as células ditas eucariontes. Na realidade, essa classificação, quando a gente fala apenas da célula, o correto seria procariota, eucariota. Mas a célula forma o ser. Então o ser é procarionte e eucarionte. Vamos começar a falar do ser procarionte, que é o mais elementar, formado pela mais elementar célula. O ser procarionte, a sua célula, não apresenta núcleo individualizado, então ele não tem membrana nuclear. Se ele não tem membrana nuclear, ele não possui nenhuma estrutura membranosa. Então, todas as estruturas que uma célula normal tem, a célula procariota e automaticamente o ser procarionte não possui. Ele não possui retículo endoplasmático, ele não possui mitocôndria, ele não possui complexo de Golgi, ele não possui vacúolo, ou seja, nenhuma estrutura que tenha na sua formação membranas.
porém possui muito ribossomo. Por quê? Porque o ribossomo é responsável pela síntese de proteína e seja uma célula simples ou uma célula complexa, a produção de proteína ela é essencial para a sobrevivência e perpetuação daquela célula. Uma outra característica do ser procarionte é não ter o núcleo individualizado, que, aliás, é o que faz com que ele tenha essa nomenclatura, procariontes. Então, o núcleo não é individualizado justamente porque não tem a membrana, mas ele existe. Normalmente, existe uma área dentro do citoplasma onde ele está, é uma área mais condensada, é normalmente chamada de nucleóide. Tá? Então, as bactérias, por exemplo, possuem seu nucleóide, que é a área do núcleo. É uma área de concentração proteica maior, onde nós vamos encontrar o material genético da célula, o DNA. Já a célula eucariota, que forma o ser eucarionte, possui o núcleo individualizado. Não só possui o núcleo individualizado, como possui todas as estruturas membranosas. Por isso, nós temos uma gama de células. Mas existe uma classificação básica, uma célula dita de origem animal, uma célula dita de origem vegetal. E é óbvio, se existe esse tipo de diferença, existirão também órgãos comuns às duas células e órgãos exclusivos de uma célula animal e de uma célula vegetal. Quando a gente fala em célula animal, nós teríamos como órgão comum, vamos ver assim, né? Comuns às células animais e também às células vegetais. Eu teria o quê? Mitocôndrias. Por quê? A mitocôndria é responsável pela produção de energia. Eu teria o retículo endoplasmático, que são redes de canais que fazem o transporte de substância no interior da célula. Teríamos também o complexo de Golgi, que faz o quê? O armazenamento de substâncias e a síntese de alguns produtos também. Teríamos ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteína. Então, olha só, mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ribossomo, independe da célula ser animal ou a célula ser vegetal. Ele vai existir. Mas quando eu penso só na animal, eu vou ter órgãos exclusivos. Por exemplo, o lisossomo. O lisossomo é um órgão responsável pelo mecanismo de digestão intracelular. Bem, só faz digestão alguém que come. A célula animal, ela tem que absorver alimento. A célula vegetal, ela é capaz de produzir o seu próprio alimento. Se ela já produz o elemento essencial para ela, ela não tem que digerir. Logo, ela não vai possuir um órgão que faça digestão intracelular. Então, o lisossomo é um órgão exclusivo de uma célula animal. Uma outra estrutura também é o chamado centríolo. O centríolo é uma estrutura formada por microtúbulos de proteína que irá, entre outras coisinhas, organizar o fuso para a divisão celular. Ocorre que divisão celular com fusos é uma exclusividade de célula animal. A célula vegetal, ela tem até esses microtúbulos, mas não forma fuso para a divisão celular. Logo, se ela não forma fuso, ela não precisa ter uma estrutura própria para fazer isso. Então, o centríolo passa a ser uma estrutura de origem exclusivamente animal. E o vegetal, será que ele não tem nenhuma estrutura exclusiva? Tem. Ele tem o cloroplasto, ou melhor, os plastos de uma maneira geral, que são, em tese, estruturas de armazenamento. Sendo que, dentro desses plastos, existe um grupo chamados de cromoplastos, que são os plastos que armazenam pigmentos. E dentro dos cromoplastos, eu vou encontrar o cloroplasto, que é o plasto responsável pela atividade fotossintética. Ora, fotossíntese é uma exclusividade
de uma célula vegetal, célula animal não faz fotossíntese. Logo, eu só vou encontrar o cloroplasto em células vegetais. Então, reparem que nós temos órgãos comuns às duas células e órgãos exclusivos de célula animal e de célula vegetal. Vamos dar uma olhadinha agora num quadro que resume todas essas estruturas, mostrando quem existe em comum para as duas células e quem são exclusivos de animal ou exclusivo de vegetal. Vamos olhar esse quadro. Nós temos aqui um quadro que resume tudo que nós falamos, as estruturas, a célula animal e a célula vegetal. Então, a membrana plasmática nós encontramos na célula animal, na célula vegetal. A membrana celulósica é um revestimento externo à célula, é um revestimento de reforço, formado por celulose. Logo, não existe em célula animal, só existe em célula vegetal. Membrana nuclear, como nós estamos falando de célula eucariota, e os seres são eucariontes, tanto célula animal quanto célula vegetal possui membrana nuclear. Mitocôndria, estrutura responsável pela produção de energia. Então, existe em célula animal, existe em célula vegetal. Cloroplasto, responsável pelo mecanismo de fotossíntese. Animal não faz fotossíntese, então ele não existe em célula animal, mas existe em célula vegetal. O retículo endoplasmático, seja ele granular ou agranular, existe tanto em animal quanto em vegetal. Ribossomo, que é a estrutura responsável pela síntese de proteína, existe em animal, existe em vegetal. Lisossomo, o órgão responsável pelo processo de digestão intracelular. Digestão é uma exclusividade animal, então ele existe em célula animal, mas não existe em célula vegetal. Centríolo, aquele órgãozinho que controla a divisão celular na formação dos fusos cromáticos. Não existe na animal, mas não existe na vegetal. O vacúolo. O vacúolo é um compartimento, né? Ele é um grande espaço, uma bolsa existente dentro do citoplasma. Célula animal e célula vegetal possuem vacúolo. A diferença está no tamanho. Na célula animal, ele normalmente é pequeno. Na célula vegetal, ele é bem grande. Agora, repare o seguinte, em célula animal, ele normalmente é pequeno, porque em determinadas situações especiais, ele pode ser grande, como é o caso do adipócito, a célula que armazena gordura. Essa célula possui um grande vacúolo de armazenamento lipídico. É uma exceção? É, porque a maioria delas, os vacúolos são pequenos, mas esporadicamente pode acontecer de em célula animal você ter um vacúolo grande. A cromatina é um material genético, e material genético existe em qualquer célula, inclusive nas procariotas. Então está presente em célula animal e está presente em célula vegetal. Então você observa que a grande maioria dos órgãos citoplasmáticos, dos órgãos celulares, são comuns às duas células. Raros são os órgãos exclusivos, tá? Eles existem, mas se comparados à gama de estruturas celulares, eles representam um contingente infinitamente pequeno. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Eu diria para você o quê? Olhe a estrutura como um todo. Pegue a célula e olhe ponto a ponto todas as suas características. Analise exatamente cada ponto da evolução do processo. As diferenças, célula procariota, eucariota, o que existe numa, o que existe na outra, quais são as características de uma célula de origem animal, de uma célula vegetal. Veja as teorias, as maneiras como se classificam as células. Estude característica geral da célula como uma sequência lógica e não com tópicos isolados, para que você possa entender como o organismo pluricelular pode desempenhar as funções que ele desempenha.